Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos dar início à unidade 1, que tem como título Organização do Espaço Mundial e seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Essa unidade ela encontra-se entre a página 524 a 552. A nossa aula de hoje ela vai tentar compreender os sistemas econômicos, né? E analisar a transição do feudalismo para o capitalismo. Quando a gente fala de uma transição de sociedade, de modelos de organização das sociedades, a gente tem que ter em mente que nem sempre o modelo de organização de sociedade era um modelo baseado no sistema socioeconômico capitalista, né? A gente percebe que cada sociedade ela acaba de certa forma transformando de acordo com a sua produção, né, de acordo com as características, de acordo com as suas características culturais, econômicas, de acordo com as diversas características, né? Então, por exemplo, a gente percebe que há grupos indígenas como os Yanomamis, os Chavantes na Amazônia, os Pigmeus, os Maçais na África, os Inuits na região ártica, que tentam preservar as formas de vida tradicional. Então, nesse momento que antecede ao feudalismo, esses grupos eles tinham uma produção do espaço de acordo com a organização de sociedade. Eu vou repetir. Esses grupos eles tinham uma produção de espaço de acordo com a sociedade. Num dado momento, o Império Romano ele começa a perder sua força e, nesse contexto de perda de força, há um fortalecimento dos famosos feudos, que nada mais eram do que grandes propriedades, onde nós tínhamos um senhor da terra, tá certo? E os seus trabalhadores, e nesse feudo era uma produção autossuficiente. Então, a gente percebe que no feudalismo a sociedade dividia-se em três classes, ou seja, os senhores feudais, do clero, que eram os membros da igreja, e os vassalos, que eram os servos dos campesinos, que viviam e trabalhavam nas propriedades, os feudos. Então, esse contexto era um contexto onde existia um sistema de descentralização do poder nas propriedades de cada senhor feudal, né, com pouca articulação com outros feudos. A produção era autossuficiente, que produziam quase tudo o que necessitavam, como alimentos, roupas, ferramentas de trabalho, entre outras coisas. O feudalismo ele entra em declínio a partir do século XIV, né? Então a produção e a organização do espaço dos feudos satisfaziam os interesses do poder político e econômico de uma minoria. Então, esses insatisfeitos com a situação, muitos vassalos deixaram os feudos, os trabalhadores deixaram os feudos e passaram a desenvolver a agricultura e o artesanato. Então, essa comercialização do Ocidente, ela começa a ser uma tônica pós-feudalismo, né? Então, a comercialização do Ocidente da produção resultou no renascimento comercial e urbano e na formação da burguesia. Por que burguesia? No período do feudalismo existiam algumas praças que chamavam-se de burgos, que eram de local onde os viajantes passavam e onde se estabeleciam as trocas. É a partir desse contexto que nasce a burguesia. Então nós temos o esquema da propriedade, da feudal, né? E as etapas de evolução do capitalismo. O capitalismo ele vai se dividir em algumas etapas, tá certo? A gente pode estabelecer o capitalismo comercial, industrial e monopolista. E há teóricos que vão sinalizar que há um capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Então, o capitalismo comercial, que é um capitalismo do mercantilismo, ele surgiu com os estados nacionais absolutistas, e eu estou falando de Portugal, Espanha, entre outros, né, e vigorou durante o capitalismo comercial. Defendia o protecionismo e a intervenção do Estado na economia. Seus objetivos principais: fortalecer o Estado e aumentar a riqueza nacional por meio de acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, e obtenção de superávites comerciais, ou seja, exporta mais do que importa. Né? Para seus teóricos, a riqueza vinha do comércio e circulação. Então nós temos o Thomas Moon e o Jean-Baptiste Colbert. Né? Eles são os teóricos do capitalismo comercial. O capitalismo industrial ele tem uma base liberal em Adam Smith e David Ricardo. Então, o capitalismo industrial, né, ele criticava o absolutismo e o mercantilismo. Quando eu digo absolutismo, estou falando no poder centralizado na figura de uma pessoa, né? E o mercantilismo, essa concentração de metais, né?
defendia no plano político a democracia representativa, a independência dos três poderes e a liberdade do indivíduo, e no econômico, direito à propriedade e livre circulação de concorrência. Era contra a intervenção do Estado na economia e favorável à livre ação das forças do mercado. Para os seus teóricos, a riqueza vinha da indústria. Então nós temos o capitalismo financeiro. Então, vamos lá, galera, só para título de sistematização, né? O capitalismo comercial, ele vai até o século XVIII, né? Século XVII. No século XVIII, a gente tem o capitalismo industrial, né? Que está no contexto da primeira Revolução Industrial. Século XX, a gente tem o capitalismo financeiro, tá certo? E informacional, que criticava, o capitalismo financeiro, ele criticava o pensamento econômico clássico do princípio da mão invisível, de Adam Smith, do suposto equilíbrio espontâneo do mercado. Por isso defendia a intervenção do Estado na economia para evitar as crises e superprodução, como a de 29, né? Propunha um aumento dos gastos públicos como mecanismos para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. Então, o Keynes era um dos teóricos e Joan Robinson também. E, por fim, nós temos o capitalismo informacional, né, que busca aplicar os princípios do liberalismo clássico ao capitalismo atual. Diversamente daqueles, os teóricos neoliberais não creem na regulação espontânea do sistema, né, a famosa mão invisível, visando disciplinar a economia de mercado. Aceita uma intervenção mínima do Estado para assegurar a estabilidade monetária e livre concorrência. Também defende a abertura econômica e financeira e a privatização de empresas estatais. Então, esses, queridos, são as fases do capitalismo, né? A gente percebe que o capitalismo comercial, ele parte do princípio de expansão econômica, tá certo? O industrial já buscava, especialmente na Ásia e na África, matérias-primas para fortalecer a sua indústria. E o capitalismo financeiro é onde nós temos a consolidação, né, a expansão econômica das transnacionais, ou seja, empresas que atuam para além de seus domínios territoriais. Então eu coloquei aqui o Walmart, eu coloquei a Nike, coloquei aqui Starbucks, Toyota e por aí vai, tá? Queridos, a nossa aula de hoje ela abordou a transição do feudalismo para o capitalismo e as fases do capitalismo. Espero poder ter ajudado na compreensão, no entendimento e na análise, tá? Um grande abraço a todos e até uma próxima.